Questão 5 de Física, FUVEST 2024, segunda fase. Um período da vida do físico Robert Oppenheimer, pouco retratado no recente filme Oppenheimer, é o seu doutorado na Alemanha sob a orientação de Max Born. Em 1927, eles publicaram um trabalho muito importante que se tornaria uma das bases da física atômica e molecular. A chamada aproximação de Born-Oppenheimer usa o fato de que a massa dos núcleos é muito maior que a massa dos elétrons para justificar um tratamento independente do movimento dos núcleos e o dos elétrons em átomos e moléculas. Para ilustrar a validade da aproximação, considere um modelo clássico para o átomo de hidrogênio, composto de um próton de massa E- e carga E+, e um elétron de massa E- e carga -E, separados por uma distância de adesão, como ilustra a figura. Considerando o sistema inicialmente estático, desenhe na folha de respostas os vetores das forças elétricas que atuam sobre as suas duas partículas. O texto seguinte se refere à letra B. Então vamos dar uma olhadinha no desenho, olha só. Item A, tem que desenhar as forças aqui. Como é que desenha essas forças? Bom, eu fiz aqui, simples assim. Você tem a distância D entre as cargas. O cara positivo sente uma atração eletrostática pela carga negativa aqui. Força elétrica dos dois lados. Seria essa a ideia básica dessa questão, né? Representar a força elétrica que existe entre essas duas cargas. Bem tranquila a questão, bem tranquila. Item B. Vamos ler. Considere agora que as velocidades das cargas estão sempre em sentidos opostos e perpendiculares à linha que une os seus centros, como mostra a figura. Então veja, velocidade do próton para cima, do elétron para baixo, perpendicular à distância entre eles. Considere também que a única força que atua sobre as partículas é a força elétrica entre elas, de modo que a quantidade de movimento total, ou momento linear total, do sistema é nula. Então isso é uma frase importantíssima. Considere ainda que ambas as cargas estejam em movimento circular uniforme em torno do eixo do centro de massa do sistema, um meio do caminho aqui desses duas partículas, de modo que distância entre as duas não se altere. Levando em conta tudo isso, sendo as massas, a razão entre as massas 1080, 1800, calcule a razão do tempo entre os intervalos de tempo que o elétron e o positron, ou próton, né, aqui não positron, respectivamente levam para percorrer um arco de circunferência de mesmo comprimento. Para dar uma volta completa, né? Bom, primeiro passo, considerando a quantidade de movimento total nula. A quantidade de movimento entre os corpos, a soma desses dois valores tem que dar zero, Q1 e Q2, onde 1 é próton, 2 é elétron. O que é a definição de quantidade de movimento? É massa vezes velocidade. Então a massa, a velocidade do 1 mais massa, a velocidade do 2 é igual a zero. Mas eu não posso deixar de mencionar que alguém aponta para cima e o outro para baixo. Vamos imaginar que quem aponta para cima é positivo e quem aponta para baixo é negativo. Por isso surge esse sinal de negativo aqui nesta conta. E lembrando que velocidade é ΔS sobre ΔT. A partir disso, nós podemos agora isolar esses parâmetros, multiplicar em cruz para conseguir chegar a uma razão entre massas que corresponde à razão do tempo. Passa isso para cá multiplicando, divide pelo tempo desse. Massinha sobre massona é 1 sobre 1800. Então essa seria a resolução para a razão entre os tempos, baseado apenas numa conservação de quantidade de movimento. Uma questão difícil, não nego, né? Exige um conceito aqui de colisão que tem a ver com o assunto, né, de atomística. Infelizmente, as coisas são aplicadas em química, um pouco de física junto em química. Na letra C, na aproximação de Born-Oppenheimer, pode ser feita a hipótese de que o próton permanece em repouso
enquanto o elétron gira em torno dele. Utilizando essa hipótese e supondo ainda que a trajetória do elétron seja uma circunferência de raio D é o Dzinho da figura, sabe? É como se o negócio estivesse girando em círculos. Calcule a energia cinética do elétron em termos de E, que é a carga elementar, Dzão, que é a distância, e da constante eletrostática da lei de Coulomb, K0. Bom, então, como é um movimento circular, gente, nós temos que lembrar da força centrípeta, não pode deixar de lembrar disso. Força centrípeta é mv² sobre R. A força centrípeta ela é uma força variável, ou seja, é um conceito, não é algo que desenhamos. Força elétrica se desenha. Então eu tenho que K0, Q1, Q2 sobre D². As cargas dos elétrons e do próton são as mesmas. E a distância ao quadrado. Aqui nós temos mv² sobre D. Simplificamos o Dzinho, dá para cortar. O Kzinho E² sobre D vai ser igual a mv². Eu aproveitei a equação e dividi por 2 para chegar já na energia cinética, que é Ke² sobre 2D, né? Sendo essa então a energia cinética. Um conceito bastante formal, né? Muita coisa que é teórica nessa questão, o que dificulta bastante a resolução. Então, questão 5 é uma de nível pesado, afinal estamos nas últimas questões de física da FUVEST.